Oi, eu sou Mariana Patrício, sou professora de Literatura Comparada do Departamento de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da UFRJ. O nosso curso começa com o texto da Tânia Carvalhal, Literatura Comparada, da série Princípios, em que a autora vai discutir justamente do que trata essa disciplina, o que é literatura comparada. E ela vai fazer uma afirmação que nos é importante, dizendo que a literatura comparada é fruto do ideal cosmopolita europeu do século XIX, ou seja, uma ideia que surge na Europa de uma literatura que extrapolasse as fronteiras nacionais, que fosse capaz de conectar a humanidade. Goethe falava em 1825, em cartas, de uma literatura que fosse patrimônio da humanidade, da Weltliteratur, literatura do mundo. Essa ideia da humanidade, da universalidade, ela levanta uma série de debates. Esses debates passam do século XIX para o XX e continuam até hoje. O que é universal? O que é humanidade? De que forma esse mundo está conectado? E por isso, a literatura comparada faz uma ponte entre outras disciplinas do campo das humanidades, como a história, as ciências sociais, a filosofia, a psicanálise. Essa relação da literatura com esses outros campos nem sempre é tranquila. Muitas vezes a literatura quer afirmar a sua autonomia, o seu modo próprio de produzir conhecimento, de intervir e de inventar o mundo. E para pensar nesse modo da literatura, a gente começa lendo dois textos literários clássicos. O Ensaio sobre os Canibais, de Michel de Montaigne, publicado pela primeira vez em 1580, e a peça teatral A Tempestade, de William Shakespeare, encenada pela primeira vez na Inglaterra, em 1611. São textos clássicos, mas que geraram uma série de transformações no modo de pensar e da própria existência do que a gente chama de literatura, porque são textos que entram em contato, talvez pela primeira vez no mundo ocidental, com essa nova experiência da humanidade em que o homem europeu não está mais no centro, em que a Terra não é mais plana, é uma Terra redonda e que gira em torno do Sol, ou seja, nem sequer o planeta Terra é o centro do mundo. Ou seja, são textos marcados pela dúvida, pela ambiguidade e pelo questionamento, então, de toda a autoridade. Da autoridade da forma, criando novos modos de escrever, e da autoridade moral desse homem europeu cristão que no empreendimento colonial se mostra extremamente violento. Na peça do Shakespeare, A Tempestade, o personagem Caliban é quem vai enunciar essa violência do empreendimento colonial que se dá pela língua. Não à toa o Caliban foi repensado e reformulado pelo pensamento pós-colonial e decolonial. E essa seria e será e é a segunda parte do nosso curso, em que a gente leria teóricos, lerá e ler, como Edouard Glissant, Lélia Gonzalez, Silviano Santiago, entre outros que saem do eixo norte-europeu, e escritores como Aimé Césaire, Toni Morrison e Carolina Maria de Jesus, que com a sua escrita literária coloca limites e instaura outros territórios livres ou pelo menos que enfrentam a violência do empreendimento colonial, que se dá também na linguagem. Bom, em tempos de pandemia, de mundo conectado, extremamente ligado e ao mesmo tempo distanciado, a literatura comparada se torna uma aventura interessante. Era isso por enquanto. Até mais.